Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou Marcelo Demars, hoje a gente vai falar sobre Mindfulness na educação. Vamos receber o professor Alex Terzi aqui conosco. Estou só esperando ele entrar. Fala Alex, Olá, Marcelo, tudo tudo bem? bem? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo em paz e você? Como é que estão as coisas? Tudo bem, tranquilo. Legal. Procurando praticar, Todos estamos, né, nesse momento mais complexo da vida. sem Então, dúvida. obrigado por ter aceito o nosso convite. O Alex é nosso parceiro, amigo de longo prazo. Então, nossa conversa hoje é sobre educação, que é a especialidade do Alex. Eu queria que primeiro você se apresentasse, começasse falando um pouquinho de você, o que que você faz, qual que é o seu trabalho, para as pessoas te Bacana. conhecerem um Marcelo, pouquinho mais. primeiro agradecer a você, o Mente Aberta, né? Me sinto em casa. Fico feliz pela possibilidade de falar um pouquinho sobre o que que Mindfulness tem, como Mindfulness tem entrado na educação, né? No Brasil especificamente, que é algo que eu acho que é muito importante a gente trazer. Eu trabalho há 5 anos com projetos de Mindfulness na educação e tive a possibilidade, a grata possibilidade de fazer um pós-doc com você como meu supervisor e trabalhamos exatamente essa questão de como o Mindfulness pode entrar no processo educacional. Eu sou professor há 10 anos do Instituto Federal de São João del Rei, do campus em São João del Rei, Minas Gerais, e sou instrutor também de Mindfulness pelo Mente Aberta, e também de Kindness pelo pelo Instituto de Ciências Contemplativas. Então, um pouco do contexto meu é trabalhar com professores. Eu tenho uma certa experiência já há quase 5 anos com projetos em que eu procuro trazer as práticas de Mindfulness também dentro da perspectiva da formação docente, né? E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai poder falar um pouquinho do nosso livro também, que eu acho que é Certeza. algo muito bacana, que é um fruto de um trabalho muito bonito que foi desenvolvido por nós, numa equipe, né? Ele foi feito a várias mãos, mas organizado por você, por mim, pela Daniela Oliveira, pelo Javier. Então, acho que vai ser bem bacana, vou ter a possibilidade de falar algumas Opa, práticas, tem até o algumas livro aí. questões, com certeza, com Legal. Também certeza, podemos falar de né? Kindfulness, que é algo bem interessante que pouca gente conhece a fundo, né? Podemos tocar nesse tema Sim, também. A, tranquilo, com prazer. a Fran está falando aqui que comprou o nosso livro. Obrigado, Fran. E vocês, né, que estão nos seguindo, vão fazendo as perguntas. A gente vai ter né, vamos fazer primeiro um bate-papo, mas eu aqui e o Alex, mas depois a gente vai abrir para as perguntas. Queria começar te perguntando, Alex, como é que você chegou em Mindfulness? O que te levou a encontrar Mindfulness, a se interessar por esse tema? Então, a prática de meditação já faz parte da minha vida num contexto pessoal, né, há muitos anos, há mais de 10 anos, um pouco dentro da tradição contemplativa, né, conheci a prática de meditação mais formal dentro do budismo, e aí eu comecei, há 5 anos atrás, exatamente, eu comecei a perceber que era possível, devido a tantos benefícios, a tantas reflexões importantes que a prática meditativa me conduzia, né? E aí eu entrei em contato com Marcelo Demaso para começar a formação e aí sim começou a ser um pouco mais formalizada, né, essa questão do mindfulness na minha vida. Mas ela entra especificamente numa prática pessoal, sobretudo da prática do budismo, que eu acho que é muito interessante falar isso para todos, né, Marcelo? O Uhum, budismo, ele é, sim, religião dependendo da perspectiva ritualística, né? Mas ele é também uma possibilidade de compreender filosofia, a psicologia, a própria psicologia budista também, e que permitem alguns insights muito bacanas, né? Muito importantes dentro do próprio universo do mindfulness. Cada vez eu vejo mais isso, né? O Kabat-Zinn, ele fala isso, que é importante a gente conhecer talvez alguns postulados do budismo para uhum. entender mindfulness, né, e para praticar mindfulness da forma que a gente pratica e partilha, que é laica, né, uma forma absolutamente secular, independentemente não tem a ligação do contorno religioso, né, mas é algo que é interessante para os instrutores, né. Eu também sou professor da especialização do módulo Mindfulness Educação. A gente trata de alguns aspectos
da tradição contemplativa budista que podem ajudar na compreensão de mindfulness, como a própria interdependência dos fenômenos, a questão também da impermanência, da transitoriedade, né, que é muito importante para a gente ter uma certa perspectiva de aceitação daquilo que não pode ser mudado, e daí nascer um mecanismo de resiliência também, né, para aquilo que não pode ser mudado, e ao mesmo tempo, se é transitório, pode ser mudado também. Mais à frente eu vou falar dessa perspectiva de mudança social, que é algo que eu acho que é interessante dentro da educação também. Com certeza, né? A gente, na abordagem mais contemporânea de Mindfulness, trata, né, do tema de maneira laica, de maneira secular, científica, mas com certeza toda a origem, né, a vinculação com as tradições contemplativas, e como você falou, né, o budismo, ele também tem um aspecto da religião, muitas vezes, dependendo da linha, mas eminentemente é uma tradição filosófica, né, dentro da filosofia, né, mais né, que a gente chama de oriental, mas também com todo o estudo da mente, né, que a gente chama de psicologia budista, que foram, né, basicamente estudos fenomenológicos, né, como a gente faz hoje em dia Sim. na parte mais qualitativa. Então, com certeza, né, conhecimento milenar que agrega muito e ajuda no caminho de compreensão do mindfulness laico também. E muitas pessoas, né, como você, caminham nos dois lados, né? Trabalham o aspecto mais científico, mais laico, e também, né, tem uma conexão com alguma das tradições contemplativas. E como é que é Sim, sim. aplicar mindfulness na educação? Como é que isso funciona? Então, é desafiador, tem muitos desafios, a gente está numa construção, inclusive epistemológica, né, de como o mindfulness entrar na perspectiva da educação brasileira, sabe, Marcelo? Isso eu acho que é bacana, é uma construção, é uma produção de conhecimento que ainda está em desenvolvimento, né, como toda produção de conhecimento humano, mas mais ainda aqui no Brasil, né, então eu acho que a gente tem várias perspectivas bacanas em termos de possibilidade de criação mesmo de espaços, de compreensão do que o mindfulness pode contribuir para a educação brasileira. A gente tem feito esse diálogo com alguns educadores, né, vou falar um pouco também desse trabalho que a gente fez associando o Paulo Freire a alguns mecanismos e alguns postulados do mindfulness, né, então acho que foi interessante, é uma contribuição, muitas pessoas têm gostado muito do trabalho, tem sido, inclusive, objeto de estudo de algumas pessoas, alguns parceiros, que eu acho que isso daí trouxe uma contribuição também, né? E é outro trabalho que nós temos em conjunto, né? Então, assim, eu vejo a educação, eu vejo o mindfulness na educação em duas dimensões, bem definidas, assim. A primeira dimensão é uma dimensão interna, dessa perspectiva mesmo, do autocuidado, do manejo do estresse, da autorregulação emocional, dessa perspectiva individual, de florescimento humano, né? Essa é uma dimensão que eu acho que mindfulness trabalha de forma maravilhosa, né? Em vários programas, em vários projetos. Mas eu vejo também, dentro da educação, uma perspectiva que é a da dimensão social. A dimensão social é aquela em que a gente pode sim produzir e promover valores humanos seculares, e esses valores têm a base, vamos dizer, na compaixão, e aí a gente entra bem nessa ideia de uma mudança social, né? Como trazer uma mudança social por meio de cooperação, por meio da compreensão de que o outro, tal como eu, passa por problemas, por processos de sofrimento, né? E como que eu posso me mobilizar para minimizar isso ou diminuir o sofrimento, né? Então são essas duas dimensões que eu venho desenvolvendo praticamente todos os meus projetos na área de mindfulness e educação, né? Essa dimensão interna e essa dimensão social. Isso é bem interessante, né? Alguns autores têm defendido mindfulness em dois aspectos que vão ao encontro do que você trouxe, né? Mindfulness na educação e mindfulness como educação, né? Como agente transformador, né? Permeando todo o processo de educação. Isso tem muito a ver com o Sim, tema sim. que você começou a falar, né? Do Paulo Freire, que é um grande educador, né? Em nível mundial, reconhecido internacionalmente, que é brasileiro. E, né, Sim. você liderou esse paper, esse projeto, né, que está no livro também, dessa conexão entre mindfulness e Paulo Freire. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Na verdade, assim, nasceu um pouco, esse livro nasce um pouco também nesse contexto, né, da gente perceber como que a educação brasileira
tem uma potência muito grande para receber o mindfulness, né? A gente está num contexto em que o professor, né, que é aquele, vamos dizer, o sujeito para o qual eu mais desenvolvo trabalhos é de formação docente, né, apesar de que eu vou falar um pouco também, vou dividir um pouco sobre a prática com adolescentes e crianças, mas o professor brasileiro em si, ele tem uma orientação que é peculiar. Geralmente ele acolhe mais de um turno de trabalho, às vezes 3 turnos, né? Ele trabalha muito. Existe uma desvalorização, infelizmente, social muito grande da figura do professor, né? Pouquíssimas pessoas, vamos dizer assim, sonham em falar, eu quero ser professor, né? Como a gente é professor, então acho que a gente vai um pouco na contramão disso, né? Por acreditar piamente na educação. Então, isso é algo que eu acho que é importante. O educador brasileiro, ele tem muitas situações que são desafiadoras, né? Então, esse excesso de trabalho e essa desvalorização, muitas das vezes, ela vai implicar num esgotamento, né? Às vezes, não esgotamento laboral, o burnout em si, mas isso por si só já é muito cansativo, já é algo que ele precisa, todos os dias, se motivar para trabalhar, né? Então, existe uma luta muito grande também, em termos da própria sobrevivência. Muitas das vezes os salários são muito baixos, né? É uma realidade isso, infelizmente. Então, eu vejo isso muito nessa questão. Outra questão importante, às vezes sofrem processos de violência, às vezes dentro da própria escola, né? Eu me recordo na época do pós-doc mesmo, a gente fez uma pesquisa, a gente fez um levantamento com relação a São Paulo, estado de São Paulo. Então, eram quase 30% de professores que se afastavam por dia, que eram 370 licenças por dia, e 30% por questões de esgotamento, questões mentais, né? Isso é um número absurdo, assim, se a gente parar para avaliar isso, é muita coisa, né? 370, mais ou menos 370 afastamentos e 30% por questões. Essas pessoas também, né? Como trazer o mindfulness de uma forma prática para essas pessoas, sobretudo nessa questão do autocuidado, que muitas das vezes eles se dedicam tanto ao trabalho que se esquecem de si, né? Então o mindfulness vem muito nessa direção de fazer com que eles comecem a perceber as suas necessidades também, né? Necessidades pessoais, necessidades de organização dessa rotina, necessidades, né? Eu gosto muito do conceito de mindfulness, que é estar consciente, né? Eu acho que esse é um conceito-chave importante dentro da palavra da polissemia de mindfulness, né? Eu acho que estar consciente é fundamental, porque traz um elemento de discernimento. Então, esse estar consciente passa muito por aquilo que o Freire falou, da gente não ter uma ideologia fatalista. O que ele queria dizer com isso? Que as coisas estão como estão, que não é possível mudar, que as coisas são porque são, né, a priori, né? O Freire dizia que é o contrário. A gente precisa ter a criticidade, e isso é algo que a gente traz no paper, né, do Paulo Freire e Mindfulness, que essa criticidade, ela também permeia Mindfulness, né? Eu acho bem interessante dizer isso, né? A gente teve a feliz possibilidade de apresentar esse trabalho para o Kabat-Zinn, né? E na hora eu falei assim, eu vou falar de criticidade aqui, vamos ver, né? O que ele vai achar também disso, né? E ao final ele veio falar com a gente, né? Que leu Paulo Freire, que conhece Paulo Freire, leu quando mais jovem, e viu que faz muito sentido, né? Então essa criticidade, ela é importante como uma dimensão de discernimento. O que eu posso também atuar, social e politicamente, inclusive, para melhorar a minha situação, né? Senão a gente fica nessa visão resignada, que é o oposto da resiliência, né? A resiliência é compreender aquilo que não pode ser mudado, e que de fato eu tenho que ver que não é possível. E aí a partir disso eu vou verificar estratégias por meio da minha consciência para melhorar meu autocuidado, melhorar as situações. Outra coisa é a resignação, que a priori dessa forma, não tem jeito de mudança, não é possível, né? E o Freire, ele dizia exatamente isso, que a gente precisa ter uma postura crítica. John Kabat-Zinn fala isso. Eu gosto muito de citar o Luiz Lopes Gonzalez, que é o criador, professor da Universidade de Barcelona, criador do protocolo treva, né? A palavra treva, para nós, ela tem essa conotação, mas treva, na verdade, em catalão é trégua, é parada. Então é bem legal a sigla, né? Que é técnicas de relaxamento aplicadas à aula.
essa que é a sigla de treva, né? O Luiz Lopes fala isso, que a gente, como professor, e como professor de mindfulness, precisa ter um senso crítico também, para ver aquilo que pode ser mudado no nosso entorno, na nossa situação real, o que está acontecendo realmente, né? Então, e essa tomada de consciência, eu acho que mindfulness, ela traz de uma forma brilhante. Quanto mais regularidade nós trabalhamos as práticas de mindfulness em nós mesmos, em primeira pessoa, mais a gente vê essa dimensão social, essa possibilidade de mudança também. Isso é muito legal, né? Uma confusão bastante grande quando a gente usa a palavra aceitação, né, como uma das atitudes de mindfulness. E é exatamente o contrário de resignação, né? Que é olhar ativamente para a realidade, né, como ela é, e dentro disso poder ter ações, né, escolhas conscientes para a gente mudá-las se for necessário, né? Então isso é algo bastante ativo, né, e não passivo, como às vezes a gente, né, ouve de fora sem compreender. E mudar a realidade, né, dentro de valores éticos, valores humanos, é a proposta, né, porque tudo isso está a serviço do ser humano, né, da ética secular, da ética dos valores de vida. Muito legal, Alex. Eu fico imaginando, Marcelo, imagina só, quando você, né, claro, como equipe, quando você quis criar o Mente Aberta, isso é uma mudança social, né? Então, imagina só se a gente falasse, o Mindfulness é John Kabat-Zinn, MBSR, só está nos Estados Unidos, né? Isso não ia começar, isso não ia ser trazido para o Brasil. Então, é nesse sentido que a gente tem, sim, uma possibilidade de atuação muito grande, e é uma tomada de consciência, né? Eu posso me perceber como sujeito e assim como um agente transformador, né, da sociedade. E criar autonomia, né, trazer para a nossa realidade. Acho que essa é a proposta do Mente Aberta, do seu trabalho, né, que o John Kabat-Zinn e várias outras referências, né, são fundamentais, são os nossos grandes mestres, mas ao mesmo tempo eles querem que a gente transforme, né, leve isso para outros lugares, né, adapte a nossa realidade. Isso é muito importante e isso encaixa muito na questão da educação, né? E aí eu queria te perguntar como é que é na prática, como é que é incorporar mindfulness na educação, dentro da sua experiência, da sua grande experiência. Então, eu acho, mais uma vez retomando o livro, muita coisa do que eu vou falar aqui está no livro. Foram reflexões que a gente foi discutindo, né, Marcelo, e tentando pensar a possibilidade de inserção do mindfulness nessa realidade brasileira. E aí eu fui colocando isso em prática também por meio de projetos, né? Projetos de extensão, que é aquele em que a gente tem uma comunicação entre o conhecimento acadêmico e a sociedade, né? Acho que todo mundo conhece um pouco do que é extensão, mas é bom falar. Então, existem projetos, e esses projetos cada vez estão tomando mais corpo. Eu estou atualmente com um projeto como ação de enfrentamento à Covid, né, a possibilidade da prática meditativa como ação de enfrentamento à Covid. E está sendo muito interessante, está chegando para quase 500 pessoas, né, se a gente somar grupos de WhatsApp, pessoas estão participando via online, pelo Zoom, pela plataforma Zoom. Então a gente tem várias ações que são concernentes mais ou menos à produção de vídeo. Tem um canal do YouTube que eu criei exatamente para essa finalidade. A gente tem também vários áudios que a gente vai produzindo também, e as próprias reuniões semanais. A gente tem um grupo chamado Medita IFE, fazendo alusão ao Instituto Federal. E todas as segundas existem reuniões de 7 às 8 da noite, exclusivamente para a prática de mindfulness e também para uma fala muito breve minha, né? Então, existe sim um caráter pedagógico também, de explicar um pouco como que são os mecanismos, explicar um pouco as práticas, né? Mas dando a ênfase na prática experiencial mesmo, né? de mindfulness. Então, esses projetos eles vão acontecendo dessa forma. Outros projetos, eles são mais pontuais, eles entram na escola de fato. E aí existem alguns desafios, que é importante a gente também mencionar, né? Quais são esses desafios? Eu vou falar de duas experiência um pouco em escolas privadas, que é aquilo que eu trabalhei menos, e 80%, 90% em escolas públicas. A escola privada, você tem essa autonomia, às vezes, da gestão, aceitar levar aquilo de acordo com o tempo destinado para a prática, você tem um pouco mais de maleabilidade para conversar
porque a gestão ela tem essa autonomia, né? Já nas escolas públicas, a gente muitas das vezes se depara com alguns desafios, né, que é aquele que eu quero, inclusive é o que eu quero sempre trabalhar. Eu acho que, inclusive, como servidor, é uma forma de responder isso à sociedade, de dar uma contribuição para a sociedade, né? Então, por exemplo, na escola pública, a gente destinava, né, às vezes, vamos fazer 8 semanas, 1h30. E aí, às vezes, a gente chegava na escola e não tinha condição de fazer 1h30. Porque aquilo dependia de uma série de outros fatores, havia tido uma reunião no local. Então a gente, mesmo chegando muito antes, para limpar, para deixar o local todo certinho, a reunião ainda estava em andamento. Então isso é uma coisa interessante, são desafios que muitas vezes não estão escritos, né, mas que a gente se depara. Outra questão, às vezes os professores, eles tinham um horário que era além da agenda deles, então muitos às vezes não queriam participar, porque virava mais um atributo, mais uma tarefa a ser realizada, né? Então isso a gente tem que, nas palestras iniciais, na conversa com os professores, tem que mostrar que aquilo é para eles, né? Aquilo vai ser um processo de autocuidado, em que eles vão se sentir cuidados de fato, e tendo autonomia de se cuidar, né? Então isso é outra coisa desafiadora. Então o tempo, às vezes, que era de 1h30, ele ficava um pouquinho mais reduzido. Então você tinha que adaptar essa ideia do tempo também, né? Outra coisa, geralmente a gente fazia isso, praticamente todos os projetos, no final da tarde, no final da aula, né? Alguns já estavam mortos, assim. Então tinha uns que dormiam, de fato, na prática, assim, pra você ter ideia. Era a Tamanho oportunidade grau de de dormir. cansaço. Sim, de descansar mesmo, literalmente, né? Então isso é outro processo que a gente tem que acolher de uma forma gentil, de uma forma também aberta e compassiva, né, com essas pessoas. Outra questão que acontecia também, que eu acho que é interessante da gente perceber, quando a prática é para criança, a gente precisa ter um cuidado, com 2 cuidados principais, a questão de adaptar o tempo, né, da prática e a linguagem. Como que a gente fazia com crianças, né? Muito com caráter de brincadeira, né? Eu fiz 3 projetos, 2 com crianças, um com adolescente, que foram o 4º e 6º ano do ensino fundamental e com o 2º ano do ensino médio, 1º ano do ensino médio. Como que funciona isso com as crianças? A gente fazia algumas práticas, né? Então até enumerando, e algumas delas estão no livro também. Então, por exemplo, a prática de respiração, mas muito tátil também, né? E você convidando as crianças para elas se tocarem, né? Percebendo o movimento do peito, da barriga, percebendo como que o corpo todo também respira, né? Isso tem já uma ideia também do toque, essa ideia de autocompaixão também, né? De liberação de ocitocina, é importante isso, né? Essa ideia de carinho, de auto carinho realmente, né? A gente fazia uma prática também do abraço compassivo, é bem legal isso, né? Com criança. Então o que é isso? A criança ia primeiro fazendo um escaneamento corporal, e só que é um escaneamento corporal em que você trazia apreciação para cada parte do corpo. Então, por exemplo, na face a gente falava, então, a gente pode perceber os nossos olhos e ver como que eles são importantes para nós, a gente vê tudo, né? A nossa boca, que a gente pode falar, a gente pode se alimentar, então, e trazendo esse aspecto de carinho e sobretudo, de aceitação do corpo. Né? A criança, o adolescente, eles começam muito a ter essa ideia de meu corpo não é desajeitado, começa a comparar com o do colega, então isso era uma forma também deles terem essa perspectiva de acolhimento, de autoacolhimento, né? Perceber como que o corpo deles é extremamente importante, né? E que eles precisam cuidar desse corpo. Uma outra prática interessante com criança é com esse sininho PIN, né? Era comum, assim, eles adoravam isso, porque depois todos queriam tocar o sino também, então tinha essa coisa da brincadeira. Mas é de trabalhar as sensações do som. Então, por exemplo, você toca o sino, e aí o combinado é que eles estão de olhos fechados, ficam segundos, né, porque tem que ser muito, muito apropriado o tempo para eles, e aí o combinado era que quem terminasse de escutar o sino, no seu tempo levantava a mão. E era interessantíssimo, você conseguia ver uma sala inteirinha, super em silêncio, para perceber, para ter a noção do sino, né, do término do som do sino, né. Então, outras práticas que a gente achava bem interessante é a ideia de contação de história. Então,
trazer algumas histórias, e aí entra muito a criatividade do educador, né? Você pode trazer, dependendo da idade da criança, fábulas, dependendo da idade, se for do adolescente, você pode trazer algo, até música realmente você pode trabalhar. Então, eu cada vez mais, Marcelo, eu tenho visto a lógica e a beleza de trabalhar com arte e mindfulness, né? Eu gosto muito de música, você sabe, só que Isso que eu ia a comentar, depois a música... gente precisa fazer uma live com o lado roqueiro do Alex. Podemos também, podemos também. Mas assim, aí é que tá, a música, ela acessa locais que não são necessariamente cognitivos, né? A gente não tá no raciocínio só na mente, então é isso, eu vou aprender a música por causa disso. Não, acessa já. Então a música também traz esse aspecto de Com presença, certeza. né? Então, com a criança a gente trabalhava muito nesse aspecto, nesses aspectos que eu estou mencionando, né? Já o adolescente, a preocupação era escutar também, né? O Paulo Freire, ele fala uma coisa que para mim faz muito sentido. A gente muitas das vezes quando chega em sala, com os professores ou com alunos, a gente esquece que eles é que tem que falar, né? Tem que nascer da demanda deles também. Eles precisam se expressar, né? Porque senão a gente usurpa o direito deles de falar. E como que falar é curativo também, né? Eu gosto daquele livro do Rick Hanson, o Cérebro de Buda. Eu acho interessante aquele livro. E ele tem um diálogo com a neurociência, né? E ele fala que muitas das vezes quando a gente está narrando um evento doloroso, um evento que é desafiador, e com alguém com quem você tem o mínimo de segurança, ou até às vezes uma pessoa de apego seguro realmente, você começa a transformar aquilo na tua mente. Então aquela situação de sofrimento, ela vai se mesclando com esse ambiente de seguro, esse ambiente de pacificação, e aí você se sente melhor, né? Então ouvir é muito importante nesse cenário, nesse contexto de educação, né? Então, por exemplo, a gente fazia a prática, a partilha, ela escutava um pouco mais, às vezes eles queriam falar de uma... eu lembro quando eu fazia relaxamento com meu tio e tal. É só relacional, não é exatamente a experiência imediata, mas para eles aquilo lá era rico. Eles estavam de alguma forma acessando lugares de segurança, né, que faziam com que eles se sentissem bem também, né? Então é uma forma de cultivar aspectos que são positivos, que são saudáveis para o adolescente também. Isso tem tudo a né? ver também com o Paulo Freire, né? Trazer da realidade das pessoas, né? Exatamente. Gerando Exatamente. autonomia a partir daí. Ele dizia exatamente Pode isso, falar. a transformação é essa. Só para complementar, a transformação do Freire é exatamente essa, é a partir da demanda de sofrimento daquela comunidade, daquela pessoa. E a partir disso a gente vai vendo as estratégias também para mobilizar uma transformação. É um pouco isso. Bem legal. E o que é o MBHP Educa? O que quer dizer isso, né? Que está lá no livro que a gente publicou. Isso. O MBHP Educa é a sigla de Mindfulness Based Health Promotion for Educators. O que é isso? Ele se origina também muito do MBHP, né? Bebe também da fonte do MBHP e bebe muito da fonte dessas nossas experiências, né? De certa maneira, das nossas vivências na educação. Cada um foi colocando perspectivas, né, da sua própria vivência. Eu acho, o livro ele tem o protocolo em si, o livro em si, porque às vezes a pessoa ela não vai fazer o protocolo, mas ela vai fazer as práticas. Inclusive, os áudios eles estão no livro, né? Você pode, pelo QR Code, né? Então você pode acessar a prática de onde você estiver. O que eu acho que é muito bacana, né? Você tem essa outra questão pessoal que a gente pode fazer. Então a pessoa ela pode praticando aquelas atividades de meditação que são propostas no livro. Eu queria falar de algumas que eu acho que é importante a gente falar disso, né? No livro se trabalha muito essa ideia do estresse, né? Dessa possibilidade, infelizmente muito real, de um estresse excessivo levar ao esgotamento, né? Que é muito próprio, infelizmente, do professor, do educador como um todo, né? Então a gente traz práticas que são muito reais de serem efetivadas, né? Então, por exemplo, a gente traz a prática do escaneamento, só que é um escaneamento com a ideia de relaxamento. Eu vou falar rapidinho do relaxamento,
porque depois eu queria convidar o público para a gente fazer uma prática Legal. curtinha, né, de relaxamento. Mas eu quero falar dele primeiro. O relaxamento, ele não é o objetivo final de mindfulness, né? A gente fala assim, eu vou praticar o relaxamento para alcançar o estado mindful. Mas ele pode se tornar uma prática de consciência plena, né? Por quê? O Luiz Lopes, eu acabei de falar, Luiz Lopes Gonzalez, nesse projeto dele, que é um programa de mindfulness, de mindfulness e de relaxamento, olha só, ele coloca o relaxamento no próprio título, né? São técnicas de relaxamento aplicadas à aula. Então ele tem esse cuidado. O que ele fala? Para o professor, a gente precisa aprender a se autopacificar, né? Infelizmente, o estresse excessivo gera dureza, gera tensão muscular, e a tensão muscular gera excesso de estresse. Então, é um ciclo horroroso, né, na verdade. Não é nem vicioso, é horroroso, porque faz com que se a gente está tenso, a gente aumenta o estresse. E se a gente está estressado, aumenta a tensão. Então, é uma bomba, né? O que a gente pode fazer? Aprender que, se eu trago a ideia do escaneamento com a possibilidade de relaxar, eu estou trazendo para mim uma possibilidade real de alcançar alguns efeitos que o relaxamento já se comprovou. Por exemplo, eu gosto o Daniel Goleman fala isso no livro dele sobre meditação, né? Um livro fininho, mas bem interessante. Ele fala que o relaxamento ajuda, por exemplo, na questão da diminuição da pressão arterial, né? Então ele afirma isso pela pesquisa dele, né? Ele vai dizer também que melhora a função imunológica. Só comentando. Muito legal, muito legal. É um livrinho simples, né? Mas ele é bastante bacana. Ele faz uma comparação sobre várias práticas de meditação, né? É um livro bem bacana. E o Goleman vai falar também que melhora o sistema imunológico, né? Pode trazer benefícios para melhora do sistema imunológico também. O Rick Hanson vai dizer, ele vai afirmar uma coisa ousada, ele fala que o relaxamento drena a ansiedade, né? Então, a gente vai percebendo o quê? Relaxamento, ele é um instrumento poderoso para nós, né? E ele é muito fácil da gente aprender a se auto-relaxar. Por isso é que eu acho que tem o elemento, não tenho convicção, que tem o elemento de mindfulness. Porque o elemento mindful é você estar presente, você estar consciente. Então, se você está consciente do seu corpo, da região que está tensa, os ombros que estão tensos, as mãos que estão fechando, cerrando o punho, as pernas que estão contraindo uma contra a outra. Se você tem consciência disso, se você se auto-relaxa, você traz descanso consciente para você, né? Então, ele pode se transformar numa prática meditativa, mas ele não é o objetivo em si, né? Mas ele pode se transformar se houver esse elemento de consciência, né? Não é o relaxar, o sentar no sofá e tal, é outro relaxar isso. Outro né? relaxamento. Bom também. E são práticas que se complementam, né? Como você estava falando, mindfulness não é relaxamento, né? É esse o propósito, mas não quer dizer que a gente não possa agregar as técnicas, né? E esse é o propósito, né? Um dos propósitos do nosso protocolo. Sem sombra de dúvida, né? Então, por exemplo, a gente tem outra prática que você conduz, que é a prática dos 3 passos, que é uma prática que também é contida no MBHP, né? Mas eu acho que ela é fundamental, porque ela é muito simples e ao mesmo tempo poderosa, para nos ancorar no presente, né? Para a gente sair do processo de ruminação. Eu acho que o grande ganho de quase todas as práticas de mindfulness é a gente entender esse mecanismo, ruminação e desidentificação, né? Você fala disso no manual de mindfulness, manual prático de mindfulness, e eu acho que é excelente a descrição nesse sentido. A gente tem a ruminação, ela vai ter outros nomes, a gente pode chamar de simulações, a gente pode chamar de roteiros que a gente vai criando, né? E a simulação é terrível, porque ela sempre nos tira do presente. E ela é exagerada, né? A simulação, a ruminação, ela é exagerada. Porque, por exemplo, se eu tive uma briga com um colega no trabalho, há 2 anos atrás, eu remonto aquilo, eu tenho uma imaginação para aquilo, eu reconstruo isso mentalmente, só que eu continuo a xingar o cara lá atrás, assim. E às vezes eu vou agregando novos xingamentos. E às vezes o sentimento e a emoção que vem na memória é pior do que o que aconteceu no dia, exatamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então a simulação, a ruminação, ela é poderosa, porque ela vai fazendo a gente habitar outros lugares, dando concretude para pensamento, não compreendendo que pensamentos e emoções são eventos,
né? Fazem parte da experiência, mas não são a pessoa, né? E isso é poderoso, porque aí eu vou começando a perceber com o que eu quero me conectar e aquilo que eu quero soltar, né? Só que aí precisa da prática, né? Isso não é intelectual, não é um raciocínio só, Com né? certeza. Se fosse era maravilhoso, a gente falava disso, estava todo mundo sem se identificar com ruminação. Então a prática dos 3 passos é descrita também no protocolo MBHP Educa, importante também. A prática da compaixão, ela é central também. A gente, eu vou pedir depois, eu trouxe 3 que eu vou explicar um pouco o que são resultados. Eu vi uma pessoa perguntando de resultado, né? Que é uma ideia da compaixão que surgiu da fala de professores, né? De uma avaliação, daqui a pouco eu falo, do programa MBHP Educa, que eu fiquei assim tocado, sabe? Eu achei muito, muito bonito. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco como é que isso funcionou e falo para todo mundo, né? Que estiver escutando. Mas a compaixão ela é central. A compaixão, ela a gente coloca essa citação do Dalai Lama, né, no livro, ela é a compreensão de que eu sofro e que o outro sofre e eu posso me mobilizar para acabar com esse sofrimento, né? Isso vai se dar em inúmeras instâncias, em inúmeras possibilidades, né? Se abre um campo vastíssimo para a gente trabalhar a Uhum. compaixão, a cooperação em sala de aula, a possibilidade de altruísmo também, né? De perceber que a competição acirrada ela é muito mais perniciosa do que a cooperação, né? Que Uhum. tem a cooperação tem um caráter proativo, né? Tem um caráter de fazer com que eu tenha a minha parcela que eu posso contribuir e o outro também. Então essas qualidades elas são coemergentes, né? Eu vou vendo que a minha capacidade e a do outro podem dialogar, né? Então eu acho que é bem bacana essa ideia da compaixão na educação nesse aspecto, né? E uma outra questão que a gente trabalha também no livro é a comunicação compassiva, né? A gente criou uma prática que eu acho bem interessante, que ela tem esse caráter analítico também, né? Primeiro de estabilização, né? De trazer presença por meio de qualquer prática, respiração, sons, observar os pensamentos, mas depois a gente traz duas situações, né? Que são, vamos dizer, diametralmente opostas, assim. A gente traz uma situação em que você teve um diálogo amistoso, caloroso, afetuoso, e você percebe no teu corpo, como que aquilo se manifesta, como que aquilo vem à tua mente, como que o teu corpo sente esse diálogo que é compassivo e afetuoso. E aí nessa mesma prática você traz uma outra situação, só que adversa, mais desafiadora, em que você teve talvez palavras duras com alguém e essa pessoa retribuiu, né? E aí justamente para quê? Para se perceber o que esses 2 cenários eles constroem em termos de emoções, pensamentos, né? Então é interessante, sempre no sentido de contribuir com que as pessoas se tornem conscientes de como que a comunicação é poderosa e ela pode ser uma escuta atenta e uma fala compassiva também, né? Isso é muito importante para o que o Freire fala também do diálogo horizontal, né? O diálogo vertical ele vai dizer que é aquela educação bancária, que só eu falo, só eu tenho o conhecimento, o meu aluno não tem conhecimento nenhum, eu estou depositando, transferindo, como se fosse num banco, né? Informações de forma crítica. Já o diálogo horizontal não, o diálogo horizontal todos são educadores e educandos ao mesmo tempo, né? Então é muito essa perspectiva que a gente traz no livro, né? De perceber que a minha fala, ela tem que ser também escuta, né? Não é só uma fala, eu tô presente ali para a pessoa. E às vezes ela precisa falar, às vezes ela quer se expressar, ela precisa se expressar, né? Então é um pouco isso. E poder estar Essa prática eu acho presente uma na prática fala, bacana. né, é uma atitude radical muitas vezes, né? Que não é Sim, o sim, habitual sem do dia a dúvida. dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, todas essas práticas que eu mencionei, né, o escaneamento com o relaxamento, a prática dos 3 passos, prática de respiração, prática de observação também de pensamentos, sons e pensamentos, né, questão da compaixão e da comunicação compassiva são práticas que a gente descreve e com áudio também no livro. Acho que é legal da gente falar isso, porque para ver que é possível a gente incorporar isso, que é o mais importante, é a incorporação de mindfulness na vida, né? Bem legal. A gente, né, papo de mineiro é sempre bom, né? Estamos indo para o finalzinho já, que quando dá 1 hora o Instagram nos corta.
Então, nesses Sim, 15 sim. minutos finais, acho que as pessoas podem ir fazendo as perguntas, a gente depois vai respondendo. Mas eu queria que você complementasse o que você começou a falar, né? Que uma coisa é a gente saber, né, que tem as evidências científicas que falam que, né, funcionam bem para os professores, previne o burnout, né, melhora o clima de classe para as crianças, etc. Mas eu queria que você falasse dos relatos mesmo, né, no mundo real. O que que você ouviu? Legal. Muito legal. Eu vou te pedir licença aí para todo mundo que está ouvindo para ler isso. E aí eu vou convidar todo mundo a escutar isso de uma forma presente também, né? Se a pessoa quiser, do outro lado da tela, ela pode fechar os olhos, se ela quiser, ela pode respirar um pouquinho, trazer um pouco de atenção para a respiração, para a presença mental, né? E eu vou ler esses depoimentos que eles são, eles se materializaram por uma pergunta aberta, isso que eu acho bonito, sabe, Marcelo? Não foi assim, o que a compaixão diz para você Uhum. por ter participado da MBHP Educa, não é isso. Era um texto aberto em que falava, redige o que você quiser, fale sobre a sua participação no programa, né? E aí a gente reúne por recorrência semântica, ou seja, de construção de sentido. Então é um trabalho que dá muito trabalho, é uma análise quali de análise do discurso, né, que a gente vai chamar de imaginário sócio-discursivo, que representa valores, representa sistemas de saberes dessas pessoas, né. Então, olha só, eu vou ler 3 depoimentos em que a gente juntou por recorrência semântica, né, e que a gente acha que é bem interessante, né. Então é o seguinte, isso é um participante 1, tá? A gente deu esse número só por ética, né? Não citar o nome. Vejo que as pessoas, assim como eu, têm problemas, dificuldades, necessidades e que precisam não de julgamento, mas de carinho, compaixão, atenção, amor. Passei a me ver e a ver meus alunos de outra forma, com um novo olhar. Depois do encontro que era sobre compaixão, tudo começou a mudar. Comecei a tratar meus alunos diferente. Passei a enxergá-los como alunos necessitados de carinho, de atenção. Aí um outro, comecei a me doar mais, a ter mais compaixão pelos meus alunos. Se a gente puder dar mais amor, ter mais paciência, ter mais compaixão, ser mais alegre, ser mais otimista, isso ajuda muito. E o curso me fez querer mais para meus alunos, me fez ver que eles merecem. E um outro, agora consigo pensar no outro, consigo me imaginar no lugar do outro. Consigo agora, ao menos, perceber o outro lado. O lado do aluno, principalmente. Então, assim, eu fiquei tocado de ver essas pessoas assim, né? É como você falou, na realidade da primeira pessoa, da experiência em primeira Uhum. pessoa, né? O que elas viram no curso. E é interessante, o autorrelato, Marcelo, eu vejo uma potência grande nele também, porque ele te mobiliza a ação, né? Não é só algo do Sim. raciocínio formal, é algo que te mobiliza, né? E você vê que são relatos emocionados, assim, né? Sim. Que de fato, Que eles veem trazem o como que a coração, né? prática, É da o coração, realidade. sem dúvida, né? Então, eu acho que são relatos bacanas e me remonta um pouquinho a 2 questões, né? O primeiro da humanização, né, irrestrita que o Freire fala, que a gente tem que promover na educação, né, essa humanização mesmo que vê esse outro de uma forma muito bonita, tenra, né, e presente. E uma fala do Karnal, do Leandro Carnal, que eu acho interessante, que ele vai dizer o seguinte, o aluno, muitas das vezes, problema, que a gente acha que é o aluno problema, ele é que precisa da gente. Porque aquele limpo e Já está penteado pronto. discípulo de primeira carteira já está pronto, ele não precisa da gente. Aquele discípulo de primeira carteira, eu acho ótimo É. essa fala dele, né? Então é isso, eu acho que vale a pena muito investir no mindfulness para a educação, né? Eu vejo que existe, como eu falei, um campo epistemológico para se construir, as pessoas, cada vez mais, elas podem se interessar por prática meditativa na escola. A gente tem um trabalho também com alunos que são universitários, né? Mas eu não fiz um projeto, mais um trabalho esse muito mais pontual, de práticas isoladas, mas como que eles gostam, assim, né? Adultos que chegam e falam, vamos fazer 5 minutos de prática, quase que adesão 100%, assim, é interessante isso, né? As É pessoas muito veem, legal, sim, né? muito sentido em mindfulness, muito legal. E é muito legal também, né, a gente ter uma perspectiva positiva, né, em relação aos seres humanos, a nós mesmos, né?
Porque muitas vezes a gente ouve, né, nas mídias, em especial nesse momento de pandemia, em especial da educação, né, em especial da educação pública, sempre notícias negativas, né? E a gente acaba ficando, né, descrente no processo, muitas vezes, é uma passividade, como você falou, né? Então, poder Sem dúvida. atuar ativamente, né, de maneira positiva, levar ferramentas, e a gente consegue enxergar, né, esse lado que você trouxe nos relatos, né, o quanto que é possível levar isso, né, para a realidade das pessoas e quanto que isso transforma a realidade, né, coisas simples como parar por 3 minutos, né, por 5 minutos. Então isso é fantástico, né, para a gente não perder a fé, né. Então tem o que Sem dúvida. fazer e tem bons resultados, né. Então não só no público, logicamente, mas em especial, né, com frente a esse cenário tão que muitas vezes nos desanima, né? A gente poder trazer uma ferramenta efetiva dessa é muito importante, né? É inspirador, como eles estão colocando aqui. Tem Sem algumas dúvida. perguntas, Alex, acho que dá tempo da gente responder aqui. Tem uma Bacana. Vamos pergunta lá. da Dea, se com o livro os professores conseguem aplicar alguns desses exercícios para os estudantes. Sim, Odé, obrigado. A gente orienta muito, né, ao docente a passar por um processo de formação, né? E isso, por que a gente vê isso como importante? Porque ele tendo uma formação em mindfulness, ele vai compreender os processos, os mecanismos, entender que às vezes podem existir situações adversas, sim, apesar de ser, né, de não ser algo tão comum, mas pode existir também algum efeito adverso, dependendo da condição, às vezes até a condição clínica do aluno. Então é bem interessante que o professor ele tem uma formação. Mas respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, o livro ele traz os áudios, né? Então se você às vezes não tem ainda formação, não vai fazer um programa de mindfulness com os seus alunos, eu acho totalmente factível você colocar o áudio e eles poderem respirar 3 minutos, praticar o relaxamento consciente, né, o escaneamento com relaxamento, eles conhecerem essas práticas, né? E aí depois, se o professor se interessar de fato, fazer uma formação e aí aplicar isso de maneira mais sistemática, que é o indicado, o regular, né? A prática regular é um segredo, assim, muito importante, né? Bem legal, né? E o livro tem essa conotação, né? Como o Alex falou, é muito importante que a gente se prepare, em especial né, quando a gente implementa nas escolas, o professor é fundamental, né? Mas o ideal é que ele passe por minimamente por uma capacitação para que ele se beneficie primeiro, né, Alex? Para que ele possa aprender as técnicas e usar no seu dia a dia e depois facilitar melhor o processo para as crianças, né? Mas é um processo totalmente viável que a gente consegue fazer de maneira bastante efetiva. Tem aqui Sim. uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Um comentário acho que é da Olivia. Minha percepção como professora, quanto mais nova a criança, mais próximo ela está da atenção plena e das atitudes compassivas. Nós, educadores, seríamos os resgatadores. O que a gente pensa a respeito? Olivia, né? Olivia. Eu acho super bacana isso que você está dizendo, Olivia. É possível, sim, a gente perceber esse estado de presença, né, na criança, porque ela está ali, quando ela está brincando, ela está ali absorta com aquilo, ela não está em ruminação mental, pensando em outras coisas, né? Então a gente pode, de uma forma muito lúdica, aproveitar essa presença para, de certa maneira, cultivar ainda mais o estado mindful dela, né? Então, e sempre a criança, por meio da brincadeira, por meio da afeição mesmo, né? Tem essa prática conhecida do potinho da gratidão, que eu acho ela poderosa, poderosa demais, não sei se o pessoal conhece, mas é você colocar um pote, enfeitá-lo de alguma maneira e pedir para que a criança, ou semanalmente, ou até diariamente, se for o caso, ou quando acontecer alguma coisa pela qual ela se sinta grata, ela escrever e colocar no potinho. E aí um dia especial, seja um dia do mês ou dia do aniversário, que for, você abre aquilo, e aí ela pode revisitar toda uma série de lembranças, de memórias positivas, memórias que trazem para ela sentido, que trazem uma motivação positiva para ela também saudável, né? Então essa prática com criança ela é bem positiva e bem bacana de se fazer também.
potinho da gratidão. A Alex, a gente gente pode está fazer o diário da gratidão. também. Infelizmente Sim, está chegando ao traduz. final, né? Vão cortar daqui a pouco, nos cortar. Tem mais algumas perguntas, mas eu vou falar para as pessoas, né, entrarem em contato conosco, né, pelas nossas redes. E também estão sugerindo de fazer outra Maravilha. live. A gente vai marcar outra depois para ampliar o tema que é tão importante, né? E tem vários aspectos que é mindfulness na educação. Mas então eu queria te abrir para primeiro você falar como que as pessoas te encontram, Alex. Quais são os seus e-mails, contatos, redes que você possa passar. E também se você quer Bacana. deixar uma mensagem final para os nossos internautas. Então, é legal. Eu quero, na verdade, bom, pelo Insta, Alex Telles, vocês me encontram. Tem esse canal também, Alex Telles, do YouTube, né? Pelo Face também me encontram. É bem fácil, né? Geralmente as pessoas me procuram. Eu tenho tido um contato bacana com as pessoas no sentido de, muitas das vezes, têm me chamado para projetos. Eu já participei de algumas bancas de mestrado, de uma banca de doutorado. Então, eu acho que é de todo interesse nosso, né, Marcelo, a gente levar isso de Com uma forma certeza. sistemática também, estruturada, né? Então, eu estou feliz com isso. Tem publicado algumas coisas, né? Esse livro nosso saiu em plena pandemia. O artigo do Freire também saiu agora na E pandemia, né? teve É, uma procura bem legal, né? Só fazendo um adendo, né? Vários exemplares, né, foram vendidos, mesmo no período da pandemia, né? As pessoas se interessaram bastante, têm dado um feedback bem legal, que eu agradeço, a gente sim, agradece. muito, agradece muito, sem a divulgação, porque a gente tem alguns compromissos editoriais, né, de palestra, a gente nem isso fez ainda, né, por conta um pouco da pandemia, né. Mas a gente fica grato, muito grato mesmo. Muitas pessoas me escrevem também falando, comprei e tal. Então é legal a gente ver essa interação, é um carinho também das pessoas e eu fico muito grato. Quero te agradecer muito, como sempre, essa parceria, né? Como falei no início, eu finalizo minha fala também, me sinto em casa também. Sou sempre muito grato ao que aprendi contigo e hoje nessa possibilidade da gente ter essas parcerias. Eu que agradeço, né? Ficou o gostinho de quero mais. A gente vai fazer outras lives aqui com o Alex, trazendo a Dani também, né? O Javier para falar do livro, de outros temas, né? E outras pessoas Com também da certeza. área da educação, que é um tema muito grande, né? Muito amplo, que a gente pode abordar de vários aspectos. Agradeço o pessoal que nos segue. A gente, né, faz essas lives toda quinta-feira, às 19, tem feito. Ela fica gravada aqui no nosso Instagram e também a gente leva depois para o nosso canal do YouTube. Então, quem quiser depois rever aqui o nosso bate-papo com o Alex e também, como eu falei, né, a gente fica à disposição nas redes sociais, nos sites, para quem quiser trocar ideia, mandar alguma outra pergunta que a gente não conseguiu responder aqui. E tem a live, né? Vocês, quem não sabe, o Alex ele é cantor de rock. Então vamos fazer a live do. Meu sonho é, no, é num karaokê com o Alex. Esse é meu objetivo. Nós vamos, nós vamos. Legal, Vamos fazer pessoal. sim. Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo que nos seguiu. E a gente segue em contato. Um grande abraço, boa noite a todos. Abraço, obrigado, gente. Abraço.